Esse é o Japão. Em primeiro momento, você pensa em como é um país desenvolvido, bonito e cheio de contribuições para o ocidente, como os animes, mangás, jogos e tecnologias em geral. Porém, esse país tão incrível, cheio de luzes nas ruas e pessoas que vêm e vão, esconde algo no mínimo perturbador. O terror japonês sempre foi um assunto que me interessou muito. Não é à toa que eu já fiz 2 vídeos aqui no canal sobre isso. Um sobre as fantasmas femininas e um sobre criaturas em geral. Mas no vídeo de hoje, nós vamos explorar algo um pouco diferente. As famigeradas lendas urbanas do Japão. As lendas urbanas que vão ser tratadas no vídeo vão ser de países asiáticos no geral, e não só do Japão. E porque eu coloquei lendas urbanas do Japão no título, é simples, porque 90% delas são de lá, e porque fica bem mais bonito. Dito isso, vamos conhecer o lado macabro por trás dos países asiáticos. A Yuki Onna, conhecida como a Mulher de Branco, é uma entidade do folclore japonês que aparece durante as nevascas. Retratada como uma mulher jovem, bela e de pele extremamente pálida, ela canta para seduzir os viajantes, levando-os a se perder no frio até morrerem congelados. Em algumas lendas, a Yuki Onna se apaixona por humanos, constrói uma família e até tem filhos, mas o seu destino é sempre desaparecer misteriosamente em meio a uma nevasca, como se fosse chamada de volta ao seu mundo sobrenatural. A lenda da Yuki Onna é tão famosa que se espalhou pela cultura pop japonesa e mundial. Ela é tema do filme Kaidan de 1964 e inspirou personagens como Yukina e Yu Yu Hakusho. Além disso, foi referenciada em franquias famosas como Bleach, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Com sua beleza hipnotizante e sua ligação com frio e nevascas, a Yuki Onna permanece como uma das lendas mais marcantes do Japão, transitando entre o terror e o romance. Agora, saindo de uma entidade fantasmagórica, vamos para um local assombrado, o túnel Kiyotaki. Inaugurado em 1927, o túnel Kiyotaki ficou marcado como um local amaldiçoado desde a sua construção. Na época, trabalhadores em condições análogas à escravidão enfrentavam jornadas brutais sem direitos ou segurança. Muitos morreram por exaustão ou praticaram autoextermínio ali, e acredita-se que seus espíritos ainda rondam o túnel, assombrando motoristas que se atrevem a atravessá-lo durante a noite, o que, segundo a lenda, explicaria a alta quantidade de acidentes no local. Outro detalhe macabro é o comprimento do túnel, 444 metros. No Japão, o número 4 é associado à morte, e a repetição de 3 quatros carrega ainda mais peso, já que o número 3 é visto como um símbolo do destino. A junção desses dois elementos cria uma aura de mau presságio, alimentando o medo e a superstição de que atravessar o túnel seria uma sentença fatal. Além das histórias, surgiram alguns boatos, como o suposto espelho amaldiçoado ou a mudança de tamanho no túnel dependendo da hora do dia, mas são considerados sensacionalismo. Gravações feitas no local, como as que estão passando agora no fundo do vídeo, mostram que essas alegações são exageradas, mas ainda assim, a atmosfera sombria do túnel continua atraindo curiosos e reforçando sua fama, tornando o túnel Kiyotaki um dos lugares mais assombrados de todo o Japão. Passamos por uma entidade fantasmagórica e um lugar assombrado, então para completar o trio clássico, que tal falarmos de um objeto amaldiçoado? A história de Okiku é cheia de mistérios e possui várias versões, mas todas elas giram em torno de uma boneca que após a morte de uma criança teria sido possuída por seu espírito. Comprada em Hokkaido em 1918 por Eikichi Suzuki, a boneca foi dada à irmã do garoto, Kikoku, uma menina de 3 anos que a adorava tanto que levava para todo lugar, até mesmo para a cama. O seu cabelo, no estilo tradicional japonês ou capa, era cortado na altura do queixo e com franja curta. Porém, após a morte de Kikoku, que faleceu repentinamente devido a um resfriado, a boneca foi guardada pela família no santuário da casa, e passou a ser chamada de Okiku, em memória da menina falecida. O que começou a chamar a atenção foi o estranho crescimento do cabelo da boneca, algo impossível para uma peça de madeira.
Esse fenômeno foi interpretado como um sinal de que o espírito de Kikoku estava preso na boneca. Em 1938, a família que havia se mudado entregou a boneca ao templo Maneji, em Hokkaido, onde ela permanece até os dias de hoje. Alguns cientistas chegaram a analisar o cabelo de Okiku e confirmaram que ele era de origem humana. Atualmente, o cabelo da boneca chega até os joelhos e dizem que continua crescendo apesar de cortes regulares feitos no templo. Além disso, outros relatos mais assustadores indicam que a boneca de Okiku começou a se abrir lentamente, e alguns até afirmam que é possível ver o crescimento de dentes dentro dela. O mistério em torno da boneca persiste até hoje, e visitantes podem vê-la no templo, embora fotografias sejam proibidas. O que ainda intriga é o fato da boneca parecer reagir aos desejos de quem a observa, como se fosse capaz de transmitir seus próprios sentimentos para as pessoas. Imagina que você está com aquela diarreia quilométrica e vai usar o banheiro mó de boa e se depara com isso. Essa é a Toire Hanako, conhecida popularmente como a menina do banheiro. A lenda da Toire Hanako é uma história urbana popular no Japão, semelhante à lenda brasileira da loira do banheiro. Segundo a história, Hanako, uma menina de 10 anos, estava brincando de esconde-esconde com seus colegas de escola e se escondeu na terceira cabine do banheiro feminino. No entanto, Hanako nunca voltou do banheiro. No dia seguinte, a pessoa responsável pela limpeza encontrou seu corpo na cabine número 3. As versões da lenda variam. Algumas dizem que ela bateu a cabeça, outras afirmam que ela foi eliminada ou vítima de um ataque. O espírito de Hanako, segundo as versões mais sombrias da lenda, aparece na terceira cabine dos banheiros das escolas, com o desejo de fazer amigos e, em alguns casos, se vingar da sua morte, exterminando quem se atrever a invocar seu nome. A maneira de chamar o espírito de Hanako é bater 3 vezes na porta do banheiro e perguntar em voz alta: Hanako-san, Hanako-san, Asubitai, que traduzido para o bom PTBR seria algo como: Hanako quer brincar? Caso a invocação seja bem sucedida, uma voz responderá um hai, que significa sim em japonês. Se a pessoa tentar fugir, ela será puxada para dentro do banheiro, e ninguém nunca mais a verá. A lenda se espalhou além das escolas, com histórias de pessoas sendo seguidas por Hanako até mesmo no banheiro de suas próprias casas, especialmente à meia-noite. E nessa pegada de espíritos que assombram banheiros japoneses temos Akamanto. A lenda de Akamanto, também conhecida como capa vermelha, envolve um espírito maligno que assombra banheiros públicos, especialmente nas escolas. O espírito, frequentemente descrito como um homem com uma máscara que esconde totalmente seu rosto, aparece na última cabine do banheiro e faz a seguinte pergunta: você quer papel vermelho ou papel azul? Em algumas outras versões, ele também pergunta se a pessoa prefere uma capa vermelha ou azul. Independente da escolha, a resposta leva a uma eliminação brutal. Se a pessoa escolher o papel vermelho, ela será cortada em pedaços até que suas roupas fiquem ensanguentadas, tingidas de vermelho. Agora, se escolher o papel azul, ela será estrangulada até que sua face fique roxa e sem vida. Caso tente enganar o espírito, escolhendo uma cor diferente, ela será arrastada para o submundo. E como eu disse antes, em algumas versões a pergunta é sobre a capa, e dependendo da cor escolhida, as consequências são igualmente brutais. Se a capa escolhida for a vermelha, a pele das costas da pessoa será arrancada, fazendo aparecer com uma capa vermelha. Agora, se a escolha for azul, todo o sangue será drenado do corpo da vítima. A história também possui variações, como uma onde se a pessoa pedir uma capa amarela, ela terá sua cabeça forçada no vaso, mas sobreviverá. Com a cara toda suja de banheiro público, sim, mas pelo menos vai sobreviver. E um fato interessante dessa lenda é que tem um jogo dela muito bom na Steam. O jogo é muito macabro e dá até um medinho. A gameplay vai estar no fundo do vídeo o tempo todo. E antes de passar para o próximo tópico, depois dessa lenda da menina do banheiro e do capa vermelha, eu vou te dar um conselho. Se um dia você for viajar pro Japão, não cague. A vila Inunaki é cercada de mistério e lendas, sendo considerada um local amaldiçoado por muitos estudiosos. Localizada no Japão, ela está desabitada e abandonada, o que alimenta diversas teorias que tentam explicar o motivo do seu destino. As histórias sobre a vila começaram a se espalhar por meio de boca a boca, e com o tempo chegaram à internet, onde ganharam ainda mais força.
O problema é que, como muitas dessas histórias são compartilhadas e alteradas de acordo com quem as conta, é difícil rastrear a origem real da lenda. Uma das versões mais conhecidas diz que todos os habitantes da vila morreram de uma doença misteriosa. Outra história diz que na entrada da vila existe um cartaz que diz: "A Constituição e as leis japonesas não se aplicam aqui". Além disso, falam sobre um clã que teria amaldiçoado a vila com atos de incesto, de aparelhos eletrônicos que não funcionam no local e até um homem que teria exterminado todos os moradores com machado. Em outras versões, uma mulher vive sozinha na vila, sendo a única residente sobrevivente. Uma das explicações mais curiosas sobre o nome da vila vem de uma lenda onde Inu, que significa cachorro, e Naki, que significa latido ou choro, estão ligados à morte de um cachorro pelo seu dono, que não entendia os latidos do animal, que tentava alertar sobre a presença de um dragão na região. O homem então morre no final dessa história, possivelmente como uma forma de punição por não ouvir o aviso. Que cara babaca, mano. Ele queria o quê? Que o cachorro falasse em japonês fluente que tinha um dragão por perto? Na moral, não dá pra tancar não. Enfim, vamos voltar aos fantasmas. E se tiver alguma fenda na sua casa, é melhor não olhar pra lá agora. A Lenda da Lacuna, ou Menina da Fenda, é um conto de terror que envolve espaços pequenos e esquecidos dentro das casas, como rachaduras e fendas entre cômodos, onde um espírito maligno se esconde. A história fala de uma garotinha que adora brincar de esconde-esconde nesses cantos escuros e estreitos. A lenda diz que se você se deparar com o olho espiando de uma dessas lacunas, a garota aparecerá e te convidará para brincar. A princípio, ela parece inofensiva, mas as consequências de aceitar esse convite são perturbadoras. Se você aceitar a proposta e brincar com ela, a lenda afirma que em algum momento ela voltará. E se você aceitar brincar novamente, a garotinha te levará para outra dimensão, onde a brincadeira terminará de uma forma bem diferente do esperado, e não vai ser de uma forma divertida. A ideia de ser puxado para outra realidade após interagir com o espírito infantil é um conceito de terror bem característico das histórias japonesas. E é claro que o fato da história envolver uma criança como vilã torna tudo ainda mais macabro, já que ela utiliza da sua inocência para atrair suas vítimas. É como se fosse o rosto infantil que esconde um demônio. A lenda de Cowhead, o cabeça de vaca, é uma das mais estranhas e perturbadoras da mitologia japonesa. Trata-se de um conto proibido que dizem ser tão assustador que apenas ouvir sua história pode trazer consequências terríveis. O relato mais famoso envolve um professor que, para manter seus alunos comportados durante passeios escolares, contava histórias de fantasmas. Certo dia, ele resolveu narrar a história de Cowhead. À medida que ele falava, as crianças começaram a entrar em pânico, tapando os ouvidos e gritando, mas o professor, como se estivesse possuído, continuou a recitar a história com seus olhos completamente brancos. Quando voltou a si, o ônibus em que estavam havia caído numa vala, e todas as crianças estavam desacordadas com espuma saindo de suas bocas. A origem da história do cabeça de vaca é um grande mistério. Supostamente surgiu no Japão durante o século XVII, mas segundo a lenda, o conto original era tão perturbador que todas as cópias foram destruídas e apagadas. Essa vibe de história amaldiçoada contribuiu muito para sua fama até os dias de hoje, e o mais intrigante é que ninguém conhece os detalhes reais da história, apenas fragmentos e relatos assustadores. E continuando nessa pegada de histórias amaldiçoadas, vamos falar do poema mais macabro da história do Japão, O Inferno de Tomino. Inferno de Tomino é um poema escrito por Yomota e Noriko e publicado em 1919 na coletânea Saizou Yasou. A fama do poema vem da crença de que sua leitura em voz alta pode trazer consequências terríveis, desde ferimentos até extermínios inexplicáveis. O próprio livro já traz um alerta: se você ler esse poema em voz alta, coisas trágicas podem acontecer, o que só aumentou o medo e o mistério em torno dele. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo essa maldição é a de um radialista que durante uma transmissão resolveu ler o Inferno de Tomino ao vivo. Enquanto narrava, ele começou a ficar sem ar. Parou subitamente, desmaiou e acabou se machucando feio, precisando de 7 pontos no hospital. Mesmo depois de toda essa situação bizarra, o homem jurava que tudo não passava de coincidência e negava qualquer relação com o poema, e esse fato em específico fez o mito crescer ainda mais. Até hoje, muitos curiosos tentam testar a maldição lendo o poema em voz alta, mas os japoneses levam o aviso muito a sério e quase ninguém se atreve a terminar de ler.
Eu vou deixar o poema completo no fundo do vídeo, então se alguém quiser tentar a sorte e ler, é só pausar o vídeo, porque eu não vou ler esse trem, mas nem fuder. Teke Teke é uma lenda urbana sobre o espírito de uma estudante que teve o seu corpo partido ao meio por um trem. Ela se tornou uma Orinhou, ou seja, um espírito vingativo que arrasta a parte superior do seu tronco usando as mãos ou cotovelos, emitindo um som característico de Teke Teke enquanto se move. A história diz que se você encontrar Teke Teke à noite, ela irá persegui-lo incansavelmente até cortá-lo ao meio, replicando a forma brutal como ela morreu. A origem dela, segundo a lenda, envolve negligência, pois mesmo depois de sofrer o acidente, ela agonizou e acabou morrendo sem ajuda. Existe uma variação da história envolvendo Kashima Reiko, um espírito muito parecido que também teria perdido as pernas em um acidente ferroviário. Depois de ouvir a história de Kashima, dizem que a pessoa é marcada, e ela pode aparecer em até um mês, a menos que a história seja passada adiante ou se saiba responder corretamente as perguntas dela. A resposta certa envolve dizer que suas pernas estão na Meishin Expressway, ou repetir a frase Kamenshin-ma, máscara do demônio da morte. Além disso, há rumores que conectam a canção infantil Sati-chan a essa lenda, com uma teoria de que a letra sobre comer apenas metade de uma banana teria sido inspirada por esse tipo de tragédia. Eu vou procurar essa canção e se eu achar vai estar no vídeo para vocês ouvirem. E para não deixar acabar a tradição de falar de lugares assombrados, vamos dar uma passada pelos Hitobashiras. Hitobashira, traduzido como pilares humanos, é uma prática antiga e sombria do Japão, onde corpos humanos eram incorporados diretamente a construções como pontes, castelos, barragens e diques. As pessoas acreditavam que ao fazer esse tipo de oferenda aos deuses garantiriam que a estrutura se tornasse sólida, resistente a desastres naturais e ataques inimigos. Em alguns casos, guerreiros como samurais aceitavam ter seus corpos agregados às construções, na esperança de que seus espíritos se tornassem guardiões do local. Com o passar dos séculos, o que começou como um ritual de proteção foi ganhando um tom mais sombrio. Histórias contam que muitas dessas construções acabaram se tornando pontos mal assombrados, já que as almas das vítimas presas nas paredes e fundações não conseguiam descansar em paz. Essa lenda com certeza ocupa um lugar bem alto no ranking das lendas urbanas mais conhecidas do Japão, e com certeza você já viu essa imagem por aí na internet. Kuchisake Onna, também conhecida como a Mulher da Boca Cortada, é uma figura icônica do terror japonês. Ela é descrita como uma mulher alta e atraente com cabelos pretos e longos usando uma máscara cirúrgica para esconder um corte grotesco, que vai de orelha a orelha. Tipo aquele Coringa do Cavaleiro das Trevas, tá ligado? Carregando uma tesoura, ela aborda suas vítimas perguntando se acham ela bonita, e dependendo da resposta, o destino da pessoa é sempre trágico. Se disser não, ela elimina a vítima. Se disser sim, ela revela sua boca rasgada e repete a pergunta. E não importa o que a pessoa diga depois, ela sempre será atacada, geralmente tendo a boca cortada para ficar igual a ela. A origem da Kuchisake Onna é incerta, mas teorias populares sugerem que ela era uma mulher que morreu durante uma cirurgia estética e virou um espírito vingativo, ou rivalidades familiares onde seu marido a atacou e cortou sua boca. A lenda ganhou força principalmente na década de 1970 e virou tema de filmes como Kuchisake Onna de 2007, e também teve aparições em séries como Constantine e animes como Histórias de Fantasma e Jujutsu Kaisen. A influência dela também se estende aos mangás, como nas obras Kanako Inuki, e até inspirou personagens como Kakuzu em Naruto. Agora que falamos de uma entidade, que tal falarmos de uma maldição no mínimo intrigante?
A maldição do coronel envolve o time Hashin Tigers e a estátua do Coronel Sanders do KFC. Sim, isso mesmo, aquele velho gostoso lá do KFC. Não, não é esse não, é esse aqui. Isso, agora tá certo. Em 1985, após vencerem o campeonato japonês de beisebol, torcedores enlouquecidos jogaram a estátua no rio Dontobori, como uma forma de representar o jogador Randy Bass. Desde então, o time mergulhou em um longo período de azar que muitos acreditam ser resultado dessa ofensa ao coronel, já que o time passou 18 anos sem conquistar novos títulos e sofrendo derrotas humilhantes. Durante esse período, os fãs e a mídia tentaram encontrar e recuperar a estátua, mas sem sucesso. O clima de superstição só aumentou quando KFCs da região começaram a proteger ou retirar suas estátuas para evitar novos incidentes. Foi apenas em 2009 que mergulhadores finalmente encontraram o que restava da estátua do coronel no rio, embora faltassem a mão esquerda e os óculos originais. A estátua foi restaurada e instalada próximo ao estádio do Tigers, mas muitos acreditam que sem as peças originais, a maldição nunca foi completamente quebrada. Meu Deus, que história aleatória, tipo você pega a estátua de um fundador de um fast food, joga no rio e do nada um time de beisebol tá amaldiçoado. Qual que é o sentido disso, cara? Mas enfim, vamos voltar às criaturas macabras. Essa é a famosa história da estação Kisaragi, uma das lendas urbanas mais famosas da internet japonesa. Ela foi postada em 2004 no 2chan por uma usuária chamada Hasumi. Tudo começou quando ela relatou que estava num trem que simplesmente não parava em nenhuma estação, algo totalmente anormal para a rotina dela. Depois de muito tempo viajando, o trem finalmente parou numa estação chamada Kisaragi, que ninguém nunca tinha ouvido falar. Sem funcionários por perto e sem informações disponíveis, Hasumi ficou completamente perdida, tentando encontrar uma forma de voltar para casa. Conforme ela saía da estação e tentava buscar ajuda, a situação só piorava. Ela se deparou com campos vazios, montanhas e nenhum sinal de civilização, apenas barulhos sinistros de bateria e sinos ao longe. Em pânico, Hasumi ainda ligou para casa e até tentou chamar a polícia, mas foi tratada como se estivesse brincando o tempo todo. A história ficou ainda mais perturbadora quando ela viu um homem com uma perna só e depois foi abordada por um estranho que parecia amigável, mas acabou a levando para uma área ainda mais isolada enquanto falava coisas horríveis. O último post dela termina abruptamente, dizendo que iria correr. Mas depois disso, nunca mais se houve notícias. Depois disso, a estação Kisaragi virou um mistério gigantesco na internet japonesa. Alguns dizem que Hasumi caiu em uma realidade paralela. Outros acham que ela foi vítima de algo sobrenatural ou até mesmo de um crime. O que torna essa história tão assustadora é justamente a forma em que ela foi narrada em tempo real, parecendo totalmente genuína. Apesar desse ar de baseado em fatos reais, ninguém conseguiu provar se foi uma brincadeira muito bem feita ou se aconteceu algo realmente bizarro naquela noite. O Jimenken é uma criatura bizarra do folclore japonês que é descrito como um cão pequeno, coberto por uma pelagem cinza, mas com rosto de homem, bigode e sobrancelhas pretas, e olhos dourados penetrantes. Esses cães de rosto humano supostamente aparecem em áreas urbanas durante a noite, correndo em velocidades impressionantes. Apesar da sua aparência assustadora, eles normalmente só pedem para serem deixados em paz e não são conhecidos por atacar humanos. Algumas teorias afirmam que eles seriam cobaias de experimentos genéticos que escaparam, enquanto outras versões dizem que são espíritos de vítimas de acidentes de trânsito. O jogo Kukori, popularizado durante a Era Meiji, é uma forma de adivinhação japonesa que tem semelhanças com o tradicional jogo ocidental de girar a mesa. O nome Kukori deriva de uma onomatopeia que imita o movimento de um mecanismo de bambu, conhecido por seu movimento ascendente e descendente. O mecanismo físico consiste em 3 varas de bambu dispostas em tripé, com uma tampa ou prato colocado em cima coberto por um pano. O jogo envolve perguntas feitas a um espírito, chamado Kokori-san, que é uma mistura de cachorro, raposa e guaxinim. Ao tocar no espelho, os participantes acreditam que o espírito moverá o prato para responder às questões. Na versão moderna do Kokuri, o jogo se assemelha mais ao tabuleiro Ouija, com a diferença de que é jogado em uma folha de papel onde se desenham palavras e números. Um tori é traçado na parte superior do papel com as palavras sim e não nos lados, e as letras e números dispostos abaixo. Uma moeda de 10 ienes é usada como dispositivo que se move sobre o papel, respondendo às perguntas feitas pelos participantes.
Como parte do ritual, é necessário abrir uma porta ou janela antes de começar o jogo para permitir que o espírito entre, fechando-a quando o jogo termina. Após as primeiras 24 horas, os instrumentos devem ser descartados ou utilizados de maneira simbólica, como gastar a moeda em uma transação financeira ou queimar o papel. A história de Mae Nak é uma das lendas mais assustadoras e trágicas do folclore tailandês, que mistura amor, dor e vingança. Mae Nak se casou com um homem chamado Mak, um militar que, quando ela estava grávida, foi chamado para lutar na guerra. Enquanto ele estava longe, Mae Nak morreu de complicações no parto, mas devido ao forte vínculo com seu marido, ela não conseguiu partir para o além. A sua alma então ficou presa no mundo dos vivos. Quando Mak finalmente voltou para casa, ele encontrou sua esposa, que parecia incrivelmente saudável, e o casal seguiu com sua rotina. No entanto, os vizinhos logo começaram a perceber que tinha algo errado. Quando eles falavam com Mae Nak, sentiam uma sensação estranha de inquietação, como se ela não fosse completamente humana. Eventualmente, Mak descobriu que sua esposa estava morta, e em uma tentativa de se vingar, ela se tornou um espírito vingativo, matando aqueles que ousaram se aproximar da sua casa. O Bumi é o espírito japonês conhecido por ser a manifestação da alma de uma mulher que morreu durante o parto, ou sacrificou sua vida para garantir a sobrevivência do filho. Seguindo o costume tradicional, a Obumi geralmente aparece vestida com roupas brancas e tem longos cabelos pretos, características comuns associadas aos fantasmas japoneses. Em algumas versões mais sombrias, a Obumi é retratada como uma figura que sequestra crianças, reforçando seu vínculo trágico e perturbador com a maternidade perdida. Apesar da sua aparência assustadora, existem histórias em que a Obumi demonstra gestos de ternura e desespero, comprando doces ou alimentos para os seus filhos vivos com moedas que misteriosamente se transformam em folhas secas. Em outros relatos, ela atrai um humano até o local onde seu filho abandonado ou escondido aguarda por ajuda. Kune Kune, que significa corpo que se contorce, é uma entidade criada como lenda urbana japonesa no início dos anos 2000. Ele é descrito sendo uma figura esguia e branca parecendo um pedaço de papel ou tecido balançando no vento, e costuma ser visto à distância em campos de arroz durante os dias quentes de verão. Mesmo em dias sem vento, seus movimentos ondulantes são constantes, e seu comportamento estranho é o que lhe dá o nome Kune Kune, que remete a torcer e balançar. Segundo os relatos, se alguém tentar se aproximar ou observá-lo de perto pode enlouquecer, ou pior, integrar a força Jovem Vasco. Então, a melhor opção é ignorar a entidade. A origem da história do Kune Kune começou no fórum japonês Channel em 2001, onde usuários compartilharam contos em primeira pessoa para aumentar o realismo da criatura. A lenda rapidamente se espalhou para outros fóruns, revistas ocultistas e mídias visuais, solidificando o Kune Kune como um dos exemplos mais famosos de creepypastas orientais. Essa é a assustadora história do ônibus 375 de Pequim, também conhecido como ônibus fantasma. Em 14 de novembro de 1995, o último ônibus da noite saiu do terminal Wangminjuan em direção a Changshan, levando poucos passageiros, um jovem, um casal e uma senhora idosa. Durante o trajeto, 3 figuras estranhas vestidas com roupas antigas da dinastia Qin embarcaram. Seus rostos pálidos e o silêncio desconfortável tomaram conta do ambiente. A condutora tentou acalmar os passageiros, mas a sensação de perigo era inevitável. De repente, a senhora forjou um escândalo com um jovem para obrigá-los a descer do ônibus, alegando depois que o salvou, pois as 3 figuras não tinham pernas e na verdade eram fantasmas. Na manhã seguinte, o ônibus 375 desapareceu completamente, assim como o motorista e a condutora. Quando o veículo foi encontrado submerso no reservatório Mi-1, a 100 km de distância do ocorrido, 3 corpos em estado avançado de decomposição foram localizados. O mais estranho é que o tanque de combustível estava cheio de sangue, e o ônibus nunca apareceu em nenhuma câmera de segurança no trajeto até lá. Como se isso já não fosse bizarro bastante, os corpos estavam muito mais decompostos do que seria possível em apenas 2 dias, e nenhuma explicação oficial conseguiu resolver o mistério até hoje. Então fica a dica para quando for viajar, não cague no Japão e não pegue ônibus na China. Nessa parte do vídeo, eu vou fazer um pequeno compilado de lendas urbanas coreanas. As informações que eu achei na internet eram muito poucas para fazer um tópico específico de cada uma, então achei melhor compilar tudo. Bora lá!
A primeira fala da velhinha que morreu em um acidente de avião a caminho de Hong Kong e graças aos seus poderes místicos fundiu-se com seu gato de estimação no momento da morte. O resultado foi uma entidade com traços felinos no rosto que passou a assombrar bairros e sequestrar crianças durante a noite. Com a agilidade de gato e poderes paranormais, a criatura era impossível de ser capturada, e a história se espalhou ainda mais depois que apareceu num telejornal da MBC em 1989, deixando as crianças da época apavoradas. Outra história arrepiante acontece na estrada entre Seul e Paju, famosa pela neblina densa e pelos acidentes. Motoristas que passavam a noite relatavam ver uma pessoa acenando na beira da estrada, parecendo usar óculos. Mas quando se aproximavam, percebiam algo perturbador, que na verdade era uma mulher com buracos onde deveriam estar os olhos. Outro fantasma macabro que dessa vez atua em rios é o espírito da mulher afogada. Essa assombração começou a ser associada a relatos de afogamentos, nos quais as vítimas diziam sentir algo invisível as puxando para o fundo d'água. Muitos acreditam que o espírito vem de alguém que morreu afogado e agora tenta levar outras almas para reviver sua dor. Um dos lugares mais citados é isso aí que tá no fundo, eu não consigo ler isso não. Palco de uma batalha histórica onde muitos soldados morreram tragados por tornados de água. O Homem do Elevador é uma lenda urbana ligada ao famoso jogo do elevador popularizado na Coreia do Sul. A brincadeira consiste em apertar uma sequência de botões 2, 6, 2, 10 e 5 com a promessa de que o elevador abrirá suas portas para o mundo sobrenatural. A história diz que quem ousa seguir essa sequência pode acabar encontrando o misterioso Homem do Elevador, uma entidade assombrada que aparece para aqueles que invocam o ritual. Alguns relatos falam de visões assustadoras e até de sensações físicas estranhas dentro do elevador. O Homem do Elevador é descrito como uma figura silenciosa e ameaçadora, que pode simplesmente aparecer ao seu lado ou até interagir de maneiras sinistras. Encontrá-lo, segundo a lenda, pode trazer consequências que vão desde sustos intensos até experiências que deixam marcas emocionais. Por isso, muitos advertem, se você tentar o jogo, jamais fale com qualquer pessoa que entre no elevador durante o ritual, pode não ser um ser humano de verdade. Mas apesar de toda essa atmosfera tensa, é importante lembrar que essa história é uma criação do imaginário popular, e nunca foi relatada alguma experiência sobrenatural nesse sentido. O Noperabo é uma criatura conhecido como fantasma sem rosto. À primeira vista, eles parecem pessoas normais, muitas vezes assumindo a aparência de alguém familiar para a vítima, mas de repente, as suas feições simplesmente somem, deixando apenas uma superfície lisa de pele onde deveriam estar olhos, boca e nariz. Apesar do susto que provocam, essas entidades são consideradas inofensivas, surgindo apenas para pregar sustos aterrorizantes em quem cruzar o seu caminho. E finalmente, vamos para a última lenda e finalizar o vídeo de hoje. Na cultura sul-coreana, o mensageiro da morte é chamado de Jeoseung Saja, uma figura bem diferente da tradicional morte ocidental. Em vez de um esqueleto sombrio empunhando uma foice, o Jeoseung Saja é retratado como uma pessoa alta e magra, vestida com hanbok preto e usando um chapéu de abas largas chamado gati. A sua missão não é matar ou julgar, mas guiar as almas dos falecidos até o julgamento no mundo inferior, conhecido como Shiwang. Muitas histórias apontam que ele serve fielmente a Yama, o rei do inferno na tradição budista, mas há quem diga que ele atua de maneira independente, comprometido apenas com seu dever. Diferente da imagem aterrorizante que temos da morte, o Jeoseung Saja é uma presença mais solene. Ele aparece para aqueles gravemente doentes ou em locais onde a morte ronda, como hospitais e áreas de acidentes fatais. Não há como enganá-lo, barganhar ou fugir. Quando ele surge diante de alguém, é o sinal definitivo de que o tempo dessa pessoa entre os vivos chegou ao fim. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu sempre curti muito o folclore japonês, especialmente essa parte das lendas urbanas e tal. Cara, na moral, olha isso aqui, que bagulho macabro. Imagina você tá de boa numa rua escura e dá de cara com essa coisa.
Mas enfim, no vídeo de hoje eu resolvi testar algo diferente aqui no canal. Eu tentei fazer um vídeo mais curto, porém com uma edição mais caprichada, e pretendo manter esse padrão se vocês gostarem. Mas é claro que eu não vou parar de fazer os vídeos longos com narração, ambientação, histórias pra vocês ouvirem enquanto faz alguma coisa. Isso é mais pra variar um pouco, pra não ficar enjoativo aqui no canal. Então comentem o que vocês acharam da ideia. Mas é isso aí, se você curtiu o vídeo, deixe seu like, o seu comentário e a sua inscrição no canal. E caso queira ajudar o canal a crescer, faça sua doação no Live Pix. E é claro, não esqueça de hypar o vídeo. Por hoje é só, um abraço do seu Mano Sandman e até o próximo vídeo. Tung 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 sahur, tung 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 sahur.